Olá, irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai, mais uma porção aqui da Palavra de Deus para nós, né? Fazermos aí as nossas reflexões, né? Como temos feito já de algum tempo para cá, né? Que é uma bênção de Deus nesse sentido, aproveitando inclusive aí o contexto de pandemia, né? Muitos irmãos aí estão aí no claustro por conta da situação de risco e assim sucessivamente falando, né? As nossas igrejas estão voltando gradualmente, né? Bênção de Deus, né? Mas ainda temos aí algumas controvérsias, algumas pendências a serem resolvidas na questão da saúde. E digo mais uma vez que, né, os nossos irmãos e muitos trabalhadores na área da saúde, de frente aí a essa luta na batalha, né, na verdade, que é uma coisa assim fantástica, eles estão na trincheira aí, na linha de frente, né, combatendo o bom combate, né, na questão da saúde, né, que é uma bênção de Deus. Mas vamos usar aqui para nós, na verdade, né, vamos meditar hoje a respeito do livro de Mateus, capítulo de número 12, do verso 46 ao verso de número 50. Eu vou me ater ao verso número 50 e fazer aqui algumas indagações e abrir isso para os irmãos fazerem aí as suas reflexões e meditações, né? Muito bem. Nós temos lá o verso número 50 que diz assim, do capítulo 12. Por quê? Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, é minha irmã e mãe. Os irmãos conhecem o texto, estão procurando por Jesus. Olha, o seu pai está ali, a sua mãe está ali, a sua família está lá, mas quem é minha família? Minha família é esses que estão aqui. Parafraseando aqui, os irmãos vão ler o texto também, né? E eu quero chamar a atenção por essa questão chamada família, esse conceitual família que traz para nós um modelo de união, papai, mamãe e filhinhos, né? Que hoje, infelizmente, não é mais bem assim. Eu estou trocando família por famílias. Isso é um agente complicador. Eu tenho não só um indivíduo, mas eu tenho um grupo de indivíduos. Eu tenho hoje uma percepção diferenciada de família que nós estamos perdendo gradualmente, né? A família ela vem de um conceito espiritual, de alma, como a gente pode perceber aqui dentro da questão de Cristo, né? Tem um propósito dessa família, tem uma salvação para essa família, tem um resgate desta família que está interligado diretamente à eternidade. Sob o ponto de vista espiritual, Jesus ele está falando de uma família espiritual. Ele não está falando de uma família humanitária, de uma família humana, de uma família biológica. Não é isso. Genética, não é isso. Sanguínea, não é isso. É espiritual, por conta de um valor de uma alma. É isso que nós temos que começar a trabalhar essa questão. Quem é a minha família? Não estou dizendo que temos que abandonar as nossas famílias hoje, sanguíneas, não estou falando isso. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que a família que Cristo está preocupada é espiritual. Porque ela pode perder essa espiritualidade por conta de eu não ter dado uma atenção anterior, se caso ela cruzar o meu caminho. Eu preciso parar para pensar um pouquinho a respeito dessas questões, né? É isso que é muito interessante. Quando eu mergulhar no campo dessa família, eu teria que ter uma visão antropológica, eu teria que ter uma visão sociológica, histórica, psicológica, filosófica. Eu tenho uma visão da área social. Quando eu mergulho dentro dessa área, na vulnerabilidade hoje familiar, que existe em diversos territórios que aí está dentro desse Brasil enorme.
Porque eu vou mexer com o poder político, eu vou mexer com o poder econômico, eu vou mexer com o poder, no caso aqui, social. E querendo ou não, não precisa o irmão concordar comigo, o poder político e econômico jamais vão chegar numa conclusão, jamais. Eles são inimigos mortais. Desde que eu me conheço por gente, sempre foi assim. Mas quem é que conduz, na verdade, o país? É o poder social. Nós. Nós, família. Nós, trabalhadores. Nós que estamos na linha de frente. Que atendemos a necessidade do poder e atendemos a necessidade do econômico. Só que nós não somos atendidos. Porém, Jesus ele quebra esses preconceitos, que num outro momento a gente pode falar a respeito um pouquinho disso. Ele quebra isso, olhando esse contexto que está aqui, não para esta família terrena, mas para uma família espiritual. Mas quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? É aqueles que fazem a minha vontade. Lembra do Salmo 24? Lembra de Mateus capítulo 19? Estou abandonando. Mas qual é a sua prioridade? Quando eu olho e vislumbro a salvação que veio para nós de uma forma gratuita, por condição de uma morte vicária, um salvo-conduto que me foi dado sem que eu pagasse nada. Como que ficaria isso na sua ótica, na sua percepção, a partir deste momento? Eu não estou falando do humano, eu não estou falando do biológico, eu não estou falando do sanguíneo e assim sucessivamente. Eu estou falando de uma alma e de um espírito na eternidade. É isso que eu estou falando. Lembra de Rico e Lázaro? Muito bem. Lembra lá atrás o histórico? Um é consolado e o outro atormentado. Qual o preço de uma alma? Qual o preço de uma família? Como que está hoje esse contexto chamado união familiar, que muito se prega por aí? Porém, nós entendemos que pregação é esta? Então é interessante, né? Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? É aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que prega, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que vai atrás daquela alma perdida, aquele que consola, aquele que traz aqui e dá um grande abraço, aquele que busca cumprir e sanar a dificuldade de um irmão. Isso é família. Não é papai e mamãe. Quando você vai socorrer um necessitado da igreja, aquele necessitado é a tua família. Quando você colabora com um irmão para pagar uma conta que ele não pode, aquele irmão é a tua família. Quando você abre a palavra de Deus para alguém e diz que Jesus ama por conta dessas escrituras, aquela pessoa que te ouve é a tua família. Vocês que estão me ouvindo agora são a minha família. Interessante, não significa que eu abandonei a minha família genética, biológica e humana, não. Eu estou vislumbrando a minha família espiritual no reino. Pense um pouco sobre isso. Medite nesses versos interessantíssimos da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Shalom Adonai, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Tchau, tchau, até mais, tchau, tchau. Até um outro momento, que Deus abençoe. Tchau, tchau.